Mudando de assunto, claro, mudando de assunto, mas continuando aqui na Esplanada, vamos falar de STF, porque a Suprema Corte retomou agora há pouco, às 2 da tarde, o julgamento que discute a responsabilidade civil das redes sociais. O ministro Nunes Marques é quem está proferindo seu voto. Até o momento, o placar está 8 votos a 2 pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Parâmetros para a responsabilização devem ser fixados ainda nessa tarde. E essa aí me pegou de jeito, porque eu achei que o ministro Luiz Roberto Barroso ia dar uma enrolada nesse assunto aí. Mas quem vai acabar falando conosco, quem vai repercutir esse assunto é nosso colunista aqui do Portal Metrópolis, Mário Sabino. Oi, Sabino, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Cada vez que eu ouço um parlamentar petista, eu vejo como o país está indo bem, né? Está legal, super bacana. Eu Podia ter adoro, eu participado da adoro, entrevista. eu adoro. Olha aqui, desculpa, mas é que eu não me contenho. Eu ouvi o Lindbergh, agora ouvi o Boulos, né? Eu acho interessante como eles colocam as coisas da seguinte maneira: nós estamos do lado dos pobres e todo o resto da oposição está do lado dos ricos, né? É uma coisa enganadora, né, Neila? Porque, na verdade, o que você tem é, é a necessidade de fazer uma reforma, ou várias reformas, as chamadas reformas estruturantes, né? Que não significam apenas, incluem, mas não significam apenas você frear as emendas parlamentares, que é um ponto importante, você também acabar com os benefícios, com certos benefícios fiscais a certos setores da sociedade. Isso tudo é necessário. Estava na fala do deputado Lindbergh e do deputado Boulos. Mas o que eles não falam, que é preciso acabar, que é a vinculação de gastos previdenciários, do tal do benefício de prestação continuada ao salário mínimo, né? É preciso acabar também com os aportes a empresas estatais, né? Acabar com a vinculação das despesas de saúde e de educação ao crescimento de receita, né? Essas coisas que são dolorosas também precisam ser feitas, né? Além, obviamente, de acabar com os subsídios, né? E frear as emendas parlamentares. Quer dizer, não é que, veja, não é que o governo federal é o único responsável pelo buraco fiscal, né? Nós temos um Congresso também responsável, mas, mas parte também do governo federal deveria partir a iniciativa dessas reformas estruturantes, né? E explicar ao povo que, no final das contas, quem está pagando na forma de inflação, né, é o povo, certo? Para não falar desses programas sociais que foram criados, muitos deles, inclusive, colocados fora do limite do teto fiscal, né, com fins eleitoreiros, né? Então, é importante deixar essas coisas claras, porque esses políticos, eles escondem o que eles devem esconder, o que eles acham que devem esconder, né, para fixar-se apenas em alguns pontos, que são pontos relevantes, mas não são os únicos pontos, entende? Mas, enfim, eu estou aqui metendo a minha colher, não estou aqui para falar disso. Você meteu a sua colher nesse assunto porque ontem e hoje eu e a Andresa batemos nesses pontos que você está citando. Tanto com o ministro Gilmar Mendes, ontem a gente falou de supersalários, falamos de penduricalhos e hoje a gente falou de reforma estruturante. Todo mundo saiu correndo do assunto. Mesmo a gente insistindo, eles correm do assunto. Não. Então, foi bom o seu posicionamento sobre isso também. Tá certo. Mas eu estou aqui para falar desse julgamento, né, sobre a responsabilização das plataformas digitais, né? Sabe, Neila, o que me chama a atenção é que em outros momentos, para discutir outros assuntos, como, por exemplo, o aborto de bebês anencéfalos, esse tipo de coisa, o STF chamava especialistas, né? Fazia audiências em que as pessoas eram ouvidas com diversos pontos de vista, né? E o debate era até intelectualmente interessante, né?
Nessa história aí do julgamento da responsabilização das plataformas digitais e o artigo 19 do Marco Civil da Internet, esse debate não foi feito. E eu noto que, muito por causa disso também, o que se tem no STF hoje é uma discussão pedestre, primária, né? Tosca, né? E ontem eu constatei isso, e outras pessoas também, na sessão de ontem, né? Quando, por exemplo, o ministro Toffoli compara conteúdo à metralhadora, né? Como se as plataformas digitais estivessem vendendo metralhadoras nas suas prateleiras. Quer dizer, é um negócio completamente... como metáfora é fraca e absolutamente equivocada, né? Você vê também a ministra Carmen Lúcia com um achismo, né? E com um dito supostamente espirituoso, falando do discurso de ódia, né? Assim, eu acho que é um tema importante demais, grande demais, né? Para ficar restrito a opiniões, a opiniática de ministros, né? Que, sinceramente, não se mostram preparados para essa discussão, né? Na minha coluna de hoje, eu faço menção a um livro muito interessante que deveria ter sido lido, mesmo por gente que discorda, né, de que a liberdade de expressão deve ser absoluta, né? Mas esse livro foi escrito por um advogado dinamarquês que é referência internacional em relação à liberdade de expressão, que se chama... Eu estou lendo esse livro, chama-se Free Speech, né? Que é uma história da liberdade de expressão que vai desde a Grécia, desde Sócrates até as redes sociais, né? Esse livro é muito interessante porque ele desfaz um argumento que vem sendo muito utilizado, inclusive no STF, para justificar essa implantação de censura prévia e censura política no Brasil, né? Porque é disso que se trata quando está se falando dessa responsabilização das plataformas digitais. O argumento é o que ele chama de falácia da República de Weimar, né? A República de Weimar foi a república que antecedeu a Alemanha nazista, né? E os críticos da liberdade de expressão dizem, pegam um conceito de um filósofo, Karl Popper, para dizer que é quando a tolerância ela admite a intolerância, ela está se suicidando, né? Como se estivesse se suicidando. Quer dizer, não é possível você combater a intolerância com tolerância, né? Porque você abre espaço para discursos antidemocráticos e tudo mais. O que ele mostra é que não aconteceu isso na República de Weimar. Foram criadas leis para tentar conter o discurso nazista, tentar conter as ações nazistas. E, no entanto, isso deu no quê? Criou uma simpatia pelo nazismo que se colocou, porque os nazistas se colocaram como perseguidos. Guardadas as devidas proporções, é isso que está ocorrendo no Brasil. Está se criando uma simpatia por aqueles que tentaram minar a democracia, né? E na República de Weimar, o que aconteceu foi que essas leis criadas, certo, para tentar segurar os nazistas, o discurso nazista, acabaram depois sendo usadas pelos nazistas, certo? Para minar de vez as estruturas democráticas da República de Weimar e assumir o poder, certo? Então, não é razoável você achar que a liberdade, ao limitar a liberdade de expressão, você preserva a democracia. E ele mostra no livro que em nenhum momento da história, ao limitar a liberdade de expressão, isso deu bom resultado. Pelo contrário, né? Então, assim, quanto mais livre for o debate, mesmo para as ideias mais estapafúrdias, mais chance você tem de combater essas ideias, porque você não cria simpatia por essas ideias, você não vitimiza os autores dessas ideias, certo? E o debate, ao ser aberto, quer dizer, o melhor argumento sempre é o argumento da liberdade, nunca o argumento da repressão.
Sempre o melhor argumento é o argumento da democracia, não o argumento de um regime autoritário ou totalitário. Tem um outro ponto interessante nesse livro também, que é o tal do discurso de ódio. Ele mostra como essa história do discurso de ódio foi uma esperteza da Rússia do Stalin, ao incluir o discurso de ódio como na lei internacional como alguma coisa reprovável. Porque quando ele inclui o discurso de ódio na lei internacional que rege a liberdade de expressão, né, nas diretivas internacionais, esse discurso de ódio, ele utiliza esse argumento para perseguir oposicionistas ao regime, entendeu? O Stalin utiliza isso na Rússia soviética. E os países muçulmanos também utilizam esse tipo de argumento do discurso de ódio para perseguir nos países muçulmanos quem se opõe às teocracias, entendeu? Então, assim, para você ver como tudo precisaria, no Brasil, ser discutido de uma perspectiva, com uma perspectiva histórica, de contexto, de experiências internacionais, né? E nada disso está sendo feito. Nada disso está sendo feito. Quer dizer, nós estamos implantando aqui uma mordaça, né? Sem discussão, sem perspectiva, com argumentos absolutamente toscos, atrasados e perigosos. Ou seja, sem uma discussão concreta. São ministros sendo ministros, não são nem juízes que puderam ouvir algum argumento para poder prestar ali uma decisão séria, né? Uma decisão correta. Porque eu acho que sabe, assim, que já é um julgamento onde você já parte com o veredito pronto, final pronto, a sentença pronta. Você entende? Não deveria ser esse o caso, né? Afora que estamos falando aqui, obviamente, de uma usurpação de função, porque deveria ser o legislativo, como aqui já cansamos de repetir. Mas quando você puxa essa discussão, então que se puxe de uma maneira inteligente, né? Ouvindo, olha, poderiam por exemplo, ter convidado esse autor, né? Essa referência internacional em liberdade de expressão para falar. É que eles não iriam ouvir o que eles gostariam, você entende? Então, eles já citaram muitas referências, lembra, Sabino, no voto dos ministros aí. Hoje eu não acompanhei, confesso que não acompanhei, mas nos últimos dias o que eles citaram de referência bibliográfica, olha, se leram tudo isso aí, estão de parabéns. Mas não, sabe, não é assim que se faz, né? Não é assim que se faz. Você não pode, é um TCC. Não é um TCC, e sinceramente eu tenho cá minhas dúvidas se os ministros tiveram realmente tempo e disposição para ler os diversos autores com os seus diversos pontos de vista. Eu também. Né? Então, você tirou as palavras da minha boca, Sabino. Mas, enfim, não adianta, gente. Eu gostei muito do voto do Fachin, né? Porque o voto do Fachin, ele foi cristalino, né? E ele se deteve justamente sobre o aspecto constitucional, né? Então, quando ele diz assim, olha, ele apontou o risco de haver censura colateral, né? Que é o que vai ocorrer, né? Da parte das plataformas, que vão se antecipar a eventuais punições e vão elas mesmas tirarem conteúdos ao seu bel prazer, né? Para não terem problema. Né? Mas ele diz assim, olha, a adoção de controle de discurso dos usuários das redes sociais não faz parte do Estado de Direito Democrático. Né? A necessidade de ordem judicial para se remover conteúdo por terceiro parece ser a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão com o regime de responsabilidade ulterior.
que é o que está no Marco Civil da Internet, que até o STF começar a achar que era ruim, era um objeto de elogios, inclusive, inclusive por gente de fora, eram elogios internacionais, porque é perfeito, né? Então, assim, vamos agora substituir o artigo 19 do Marco Civil da Internet, né, por uma instância a ser decidida pelo STF, que será a instância censória, né, e pelas plataformas digitais que vão exercer a tal da censura colateral citada pelo ministro Edson Fachin. Importante notar que o ministro Edson Fachin, ele é oriundo da esquerda, né? Ele está no campo da esquerda, foi um ministro indicado pela Dilma Rousseff, né? Com um histórico de atuação, né? Junto a entidades de esquerda. Então, veja, não está se falando aqui de um magistrado vindo da direita, como, por exemplo, o André Mendonça, né? Não, ele se juntou. É importante deixar claro que não se trata aqui de ideologizar este debate, por mais ideologizado que ele possa ser, né? Trata-se de entender se ele é constitucional ou inconstitucional. E na Constituição está muito claro que não é possível você restringir a liberdade de expressão dessa forma, né? O que não significa tirar a responsabilidade de quem, digamos assim, abusa do seu direito de expressar-se livremente, né? Mas aí você tem o Código Penal, como eu não canso de dizer, né, que é o dique natural da liberdade de expressão. E é muito maluco a gente estar falando sobre isso, porque o papel do Supremo Tribunal Federal é, de fato, tratar de constitucionalidade ou não. E a gente está falando aí de STF determinar um órgão censor. Eu nem imaginei que eu falaria sobre isso, um órgão censor. É um órgão que vai censor. ser publicado ou não. Como nós já dissemos, aqui é um departamento, é um novo departamento de censura. Não sei se será a PGR ou outro qualquer, mas é um departamento de censura. Encarregado de vigiar, né, e, eventualmente, exigir a retirada de conteúdos e até de perfis, como já vem acontecendo inquéritos, processos abertos de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. É muito estranho. E ao longo da história, por exemplo, em Roma, criou-se a tal da censura literária, digamos assim, que em alguns momentos, as palavras passaram a ser crime. Então, por exemplo, o autor, ele conta que sob Tibério, por exemplo, o imperador romano Tibério, um determinado historiador, Cordus, ele fez o elogio dos assassinos porque julgava que eles haviam feito a coisa certa, digamos assim, ao matar um tirano. E o historiador foi preso e morto em função por ter escrito isso, apenas escrito isso. Você entendeu? Quer dizer, e foi a primeira vez que isso aconteceu em Roma, de alguém ter sido punido por traição literária é o termo, né, por apenas ter escrito uma opinião a respeito de um fato histórico. Nós estamos chegando a um ponto que, olha, está quase lá, né? E, obviamente ninguém vai ser morto por isso, com requintes romanos, né, da antiga Roma, mas de crueldade, mas essa traição literária de que fala o autor no seu livro sobre liberdade de expressão, ela está se instaurando no Brasil também, você entendeu? Eu volto a dizer, eu acho que a democracia é um regime que permite até que você questione a democracia. Por que não? Né? Por que não? Isso não significa atentar contra a democracia, necessariamente, se você não passa a ação, né?
E a melhor maneira de você combater o discurso antidemocrático, voltando aqui ao início da nossa conversa, né, é através do debate livre, né, não vitimizando, né, quem se posta contra a democracia. Porque aí você vitimiza, muita gente vai dizer, peraí, esse cara deve estar falando alguma coisa certa para estar sendo tão perseguido. Né? E é o que a gente está assistindo aqui. Coisas, uma possível censura, estamos assistindo aí desvio de responsabilidade, é muita coisa que a gente está assistindo, o julgamento ainda não terminou, né, produção? Estou aqui, o julgamento não terminou, é claro, a gente continua acompanhando o julgamento no Supremo Tribunal Federal, faltava aí o voto do ministro Nunes Marques, já, resultados desse julgamento sai lá no nosso portal metrópolis.com, e eu encerro o boletim com você, Sabino, obrigada, viu? Obrigada pela participação conosco nessa tarde. Eu que agradeço, é uma honra. Obrigada, Sabino, e obrigada